Então começamos agora o primeiro dia de oficina criativa com Leda Selma, que tem como tema prosa, poesia e ativismo cultural, que eu considero esse tema fundamental, porque muitas vezes o artista ele tem uma relação dúbia com a sociedade, ele não sabe como agir na verdade, né? Porque muitas vezes ele fica isolado no seu escritório, ou então no seu lançamento, ou então no seu círculo literário e não interage com a sociedade. E a Leda Selma, sobretudo, na verdade é uma coisa que vem de muitos anos, mas sobretudo na gestão da AGL, foi responsável por uma série de diálogos entre os produtores de cultura e a sociedade. Então ela vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre poesia, sobre prosa e destacar essa questão de como que o artista pode, a partir de diversas ideias, que ele me chama de Henriqueta é ela, né? Ou nós somos, não sei. Felizmente, né? Por isso que a gente dá certo, né? Verdade. Como que isso pode ser feito? Então, acompanhe, né? Tenho certeza que será muito produtivo. E só lembrando que esse evento, essas oficinas de escrita criativa são possíveis graças ao recurso da Lei Aldir Blanc, mediante a aprovação de um projeto pela Secult Goiás, via Secretaria Especial de Cultura, ligada ao Ministério do Turismo do Governo Federal. Dito isso, passo a palavra para Leda Selma. Leda, você consegue... O que você quer que eu fique? Põe aqui assim o microfone? Não carece, não, né? Carece. Qualquer coisa fica assim, Estão ó. me ouvindo? Qualquer coisa fica assim, aí melhor. Bom, ó, eu já vou avisando que hoje eu estou ingressando no mundo dos slides, da tecnologia, das palestras, com essa parafernália toda aqui, viu? Isso. Porque o Calita gosta mesmo de muita jogatina, né? Ó, ela vai sortear hoje aqui o maravilhoso baralho literário, né? Baralho poético. Exatamente. Vocês vão entender o que é isso aqui daqui a pouquinho, gente. É maravilhoso. Então, eu não sei se eu olho para trás, se eu olho para frente. Você pode olhar para lá e a gente vai passando. Sabe, eu não estou assim muito entrosada. Mas ele fez questão de que eu entrasse na era da modernidade. E aí, arrumou os slides e vamos eu lá com esses slides aqui do Ademir. Bom, a minha trajetória, ela... Bom, primeiro, ele pergunta, hoje não perguntou ainda não, o que a baiana tem? Tá passando lá, tá passando. Ainda vai. Então já estou passando à frente. Tá vendo como ainda não me entrosei mesmo nessa modernidade? A minha trajetória, eu posso dizer que começou... Bom, ele pergunta o que a baiana tem. Eu tenho muita vontade de colaborar sempre com a cultura. Eu tenho um dinamismo aqui dentro que não me deixa ficar quieta, que eu sempre quero inventar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu tenho também o desejo de alguma forma, poder inspirar aos jovens o amor pela literatura, especialmente pela poesia. O Mascate chegou na cidade e a época era aquela... era quase que um orgasmo de alegria quando o Mascate chegava. Por quê? Porque iam comprar, as mulheres se interessavam já em comprar os jogos de cama, de mesa, de banho, né? E alguma roupa, algum tecido. E a minha mãe foi uma delas. E eu saí atrás, ninguém viu que eu tinha 9 meses, e saí atrás. Só que neste momento, lá na esquina virava um caminhão. E ele era apaixonado por uma mulher, dizem que casada, lá da cidade. E ele virou para olhar a mulher, nada do que mais justo, né? E natural. Afinal de contas, era o amor. Ele estava passando, ele olhou. E quem mandou eu atravessar lá na hora? Aí o caminhão me atropelou. E eu, então, meus pais ficaram muito assustados, porque a cidade não possuía recursos, né? Eu tive que ir para Montes Claros, lá tudo aconteceu e eu fiquei viva
E muito tempo depois, lá em Urandi, ainda falava, e aquela menininha que ela morreu, claro, aí morreu, ela foi para Montes Claros muito mal, porque nós voltamos de Montes Claros já com a bagagem pronta. Nós tínhamos um parente aqui, que por sinal é meu padrinho, falecido, mas uma figura muito importante em Goiás, que é era o Esmerino Soares de Carvalho, primo da minha mãe, meu padrinho. Ele morava aqui e a mamãe entrou em contato com ele para saber se nós podíamos vir, né, se teríamos condições aqui de seguir a vida. E contou essa tragédia, né, romântica, não esquece. E viemos para cá com a coragem, a minha mãe com 2 filhas, uma de 2 anos, a outra de 1 e a terceira na barriga. Baiano e pernambucano, não podia dar outra coisa, né? 3 anos, 3 filhos e 3 filhas. Então, chegamos aqui, a minha mãe era professora e veio exercer o ofício de professora, do qual ela tinha muito orgulho, era o título mais importante para ela, era o título de professor. E por isso mesmo ela faleceu em 2009 e 2 escolas, uma municipal e outra estadual, têm o nome dela. Então ela fez jus a esses títulos, aí estampados na porta das escolas. Professora Louzinha Carvalho, não podia deixar o professor. E o Anselmo foi muito amigo dela, era o xodó dela. Ela foi presidente do Mobral e ele monitor no Mobral, e criaram, liderando. Criaram laços muito fortes, afetivos, e ele agora está batalhando para o nome da rua onde ela morou por quase 60 anos, chamar-se também Professora Louzinha Carvalho. Bom, então chegamos aqui, a mamãe foi lecionar no preventório, né, que era um local para os mais jovens, onde ficavam os filhos dos que tinham ranceníase, né? Os filhos ficavam lá e a mamãe lecionou lá. O primeiro local foi este. E como professora, bom, como mãe ela me achava assim, muito espertinha, e toda mãe acha o filho, a filha, inteligente, né? Então ela apostava que eu era inteligente e em função disso queria investir, né? Na filhinha. E além de tudo, então, foi atropelada, né? Ainda tinha esse fator aí para aumentar mais esse carinho, né? E que se transformava em admiração. Então, ela contava histórias daquela época, claro, não é uma época tão longe, viu? Quero falar para vocês, uma época um pouquinho ida já, mas nem tanto. Nós não dispunhamos de livros, né? Infantis, nada, então era mais na oralidade. E ela contava muitas histórias, e a mamãe gostava muito de poesia. Ela foi interna no colégio, haverei de lembrar o nome, lá em Montes Claros, Imaculada, era das freiras belgas, era Imaculada qualquer coisa, acho que Conceição, Coração de Maria. Coração de Maria. Viu? Que minha tia foi diretora lá. Então, lá em Montes Claros? Montes Claros. Pois é. Então foi essa escola, e eu até me lembrava até há poucos dias, acho que é a Dora que interferiu aqui, eu esqueci o nome. Então ela gostava muito de poesia. Naquela época, a poesia fazia parte das aulas. Eu, já bem à frente, a gente tinha que decorar poemas. Eu me lembro que eu declamava Navio Negreiro, Vozes da África, e essas coisas todas. E a gente, meus 8 anos, e esses meus 8 anos eu já aprendi lá atrás, quando eu estava com 4 anos. Então,
Aí a mamãe declamava poesia, contava história. E aí, ela, de tanto declamar meus 8 anos, eu aprendi. Não é? Com 4 anos. Depois era aquele, como é que é? A fonte e a flor. Aí eu também declamava, acho que duas estrofezinhas daquele poema do Vicente Carvalho ou do Casimiro de Abreu, né? Mas aos 3 anos, no Natal, eu ganhei umas letrinhas muito bonitinhas, muito coloridas, e eu achei aquilo a coisa mais legal do mundo, né? E a mãe orientava aquilo, as letrinhas, e me falava que era o A e tal. Lógico, naquela idade eu não gravaria. Mas eu criei uma fantasia com essas letras. Como eu era a filha mais velha, a outra minha irmã, ela nasceu, na época falava-se, ela era excepcional. Excepcional é quem tinha alguma doença, né, que hoje fala necessidades especiais, era excepcional. Então, ela não falava, ela não entendia nada. Aí vocês já viram, né, eu subia na classificação da minha mãe, né, porque não tinha um parâmetro, não tinha uma competidora. A outra tinha acabado de nascer. Então, a mamãe se dedicava muito a mim. E essas letrinhas, eu criei uma fantasia. E eu achava assim, elas eram minhas amigas. Eu não tinha amiga. E eu ainda aos 3 anos, eu fui para São Paulo para fazer algumas correções do acidente que eu tive com 1 ano e 9 meses, não é? E nós viemos para Goiás e achando que aqui nós poderíamos fazer isso. E não foi possível. Então, eu fui para São Paulo e lá eu fiz 3 cirurgias em função desse problema. Não fiquei com defeito aparente nenhum, viu? Graças a Deus. Dizem até que a minha bacia é torta, mas não aparece, nem mancar eu manco. Então, eu falo que foi romântico, né? Só que não deu em nada o romance lá, porque a mulher realmente parece que era casada. Mas eu colaborei, né? Nem deixei o moço ficar com remorso de falar que eu morri ou que eu fiquei aleijado, nada. Graças a Deus. Contribuí. Aí, aquelas letrinhas eram as minhas amiguinhas. E o que eu fazia? Montava as letrinhas e falava para minha mãe que eu fiz uma poesia. Aí eu traduzia ainda, né? Eu falava, mamãe é bonita, mas é brava. Era um poema, foi o primeiro poema que eu fiz para minha mãe, né? Aliás, era o contrário. Mamãe é bonita, mas é brava, exatamente. Então, a mamãe anotou e guardou, né? E a partir de então, eu falava, quando alguém perguntava, o que a Neda quer ser quando crescer? Minha mãe se antecipava e dizia, ela quer ser escritora. Eu falava, não quero ser escritora, quero ser fazedora de poesia. Então, eu queria ser fazedora de poesia. E andei fazendo outros poemas visuais, né? Porque eu não sabia escrever. Então, fazia sempre um poema para minha mãe e arrumei uma estrelinha também. A mamãe é bonita e a estrelinha mansa. Eu falava para ela que era aquilo que estava escrito lá, né? E rabiscava, fazia qualquer rabisco e era poesia. Mamãe guardou tudo, tudo, tudo. Então, eu tinha uma pessoa que acreditava que eu realmente seria, ela ia mais além, escritora, e eu fazedora de poesia. E quando eu estava e continuei, né, fazendo aquilo, e quando eu estava com 14, 15 anos, eu, sempre que acontecia lá na concurso, né, de poesia, de crônica, de redação, não era crônica, era concurso de redação. Na escola, era o Colégio Santo Agostinho, que eu estudei minha vida inteira lá, estudei no grupo escolar, que a mamãe foi minha professora, foi minha alfabetizadora. Então, a gente estudava lá no grupo escolar e estudava no Colégio Santo Agostinho.
E, então ela que me alfabetizou. E aí lá no Santo Agostinho faziam aqueles concursos e eu sempre ganhava o concurso de redação, né? Sempre ganhava o concurso de redação. E meu professor, Geraldo Faria Campos, faleceu há pouco tempo, ele de repente começou a acreditar que eu seria escritora, que eu tinha tudo para ser escritora. E eu fazia as redações, ele punha no mural, fazia um comentário nas redações, dava nota 100, na época era 100, e numa dessas redações eu cheguei lá em casa muito entusiasmada, que ele escreveu o Brasil espera por filhos brilhantes e capazes, você é um desses brasileiros. Eu queria mostrar isso para Deus e o povo, né? Cheguei lá em casa, mostrei para meu pai, para minha mãe, e aí o meu pai, amigo do Luiz Carvalho, que era diretor da Folha de Goiás, que era dos Diários Associados, e ele falou, você quer escrever na Folha de Goiás uma vez por semana? Aí eu falei, poesia? Ele falou, não, é crônica. Aí as minhas redações viraram crônicas, né? A partir de então, o professor Geraldo dava título diferenciado para mim, para que eu desenvolvesse, ele corrigia e mandava buscar lá em casa e publicava na Folha de Goiás. Tudo ia muito bem, até que a ditadura, que comandava a censura, do nada, eu com 14 anos, adolescente, escrevi um texto que se chamava Meu Brasil, um País do Futuro. E encerrei o texto dizendo, a liberdade no Brasil é apenas um produto para ser exportado ao exterior. Conclusão, censuraram o final da crônica, né? Porque essa altura a palavra era crônica mesmo. Com autorização da minha mãe. E eu não fiquei sabendo. No dia que saiu a crônica, lá vou eu olhar, porque eu ficava toda interessada, faltava o final. Ah, mas como assim? Aí minha mãe falou, não, eu autorizei a cortar, porque você queria com 14 anos ser presa, porque na ditadura pode ser preso com 14 anos. Eu fiquei muito furiosa com a minha mãe, porque ela teria que perguntar para mim, saber se eu queria. Se ela me libertasse, eu ia dizer, não quero, não publica então a crônica, né? Ou então eu mesma, mas não ia tirar não. E fiquei brava e nunca mais escrevi na Folha de Goiás. Foi o meu último texto, foi o Meu Brasil, um País do Futuro, sem o fecho. Então, hoje eu penso que eu era filha de um pernambucano que não tinha, era mal alfabetizado e era uma pessoa de um coração assim, sem tamanho. Nunca vi alguém com um coração como o do meu pai. E com poucas pessoas eu vi com a ignorância dele também, sabe? Ele era o jeitão dele, ele achava que era o certo e tudo bem, e caminhava bem, né? E eu fiquei, todo mundo admirou, porque isso aí para os meus pais, especialmente para o meu pai, era uma afronta. Eu, uma menina, e tomar uma atitude sozinha, sem autorização dos meus pais, minha mãe não precisou da minha autorização para cortar. Eu precisava da autorização deles para dizer que eu não queria mais escrever. E eles, naturalmente, não concordariam, porque eles achavam legal, né? Saía matéria, menino prodígio, não sei o quê, escrevendo na Folha de Goiás, 14 anos, era o jornal mais importante daqui. Mas eu nem pensei o que ia acontecer. E ficou, e meu pai disse que eu estava muito livre, e que lá não era assim não, e tal, mas ficou dito pelo não dito, e eu nunca mais escrevi nenhuma linha para a Folha de Goiás. Aí, terminada essa fase, eu, com 15 anos, eu pensava, mas se eu vou ser escritora, como é que eu vou ser escritora se eu não tenho nenhuma máquina de escrever, né? Eu achava chique, eu achava que eu via aquelas fotos daqueles, né, escritores, tudo com as máquinas de escrever, mas que status que eu vou ter como escritora se eu não tenho uma máquina de escrever?
Aí nós estávamos à mesa e eu falei, não vou ser nem fazedor de poesia, nem escritor, como que eu posso ser se eu não tenho uma máquina? Tinha um tom de chantagem, claro, né? Que eu não ia deixar de escrever por conta disso, mas meu pai não sabia, nem minha mãe, né? E então eles resolveram, aí meu pai disse, você vai ganhar de aniversário de 15 anos, uma máquina Remington. Pesada, acho que ela era de ferro, aquela máquina. E aí me deu a máquina e eu realmente me senti uma escritora e pensei, agora eu deslancho, né? Agora não tem jeito mais. Bom, com 20 anos meu livro estava pronto, meu livro de poemas. Mas esse livro ficou guardado 20 anos. Porque aí eu me casei, naquela época o marido não gostava muito de negócio de mulher ficar aparecendo, ficar escrevendo, ficar sendo admirada. Então ele se fazia de morto, né? E eu casei, tive 2 filhos, logo lecionava, né? Lecionava em cursinho, lecionei um tempo lá na antiga, que hoje é PUC, né? Na Católica, substituindo o meu professor. Meu professor da 5ª série ginasial, da 4ª, naquela época era 4ª. Você tinha até formatura, né? Com diploma, festa, baile, tudo que a gente tinha direito. Fui oradora da turma. E aí, o professor Geraldo depois foi meu professor, ele foi meu professor na 4ª série ginasial, 1º, 2º, 3º normal. E depois foi meu professor no 1º ano da faculdade. Então, nós caminhamos juntos, ele fez a orelha do meu livro, meu primeiro livro de poemas, Das Sendas da Travessia. E aí, meu braço doeu aqui, ó, eu desliguei. O que é mesmo que eu estava falando? E aí? É bom que eu quero ver se vocês estavam prestando atenção. Isso é um teste. Dinâmica. Dinâmica. Aí o Geraldo fez seu primeiro não, isso foi depois. Não, mas falou agora. Ele me acompanhou nisso, e quando ele fez a orelha do livro, ele disse, olha, o livro da letra estava pronto há 20 anos. E realmente. Então eu comecei tarde, sendo que eu podia ter começado cedo, né? E dizem aí, quando falam sobre mim, que eu comecei a minha vida na literatura na crônica. Não é verdade. Não é verdade. Eu escrevi redações lá na Folha de Goiás durante um ano e pouco. Porque eu nunca deixei de escrever poesia. Meu livro de poemas estava pronto. Então, mas, como eu comecei, né, foi com crônica, ficou como se fosse, eu tivesse que fazer um livro de crônicas. Tanto que a época, quando a jornalista lá do Popular me disse, olha, Leda, você nos surpreendeu, nós esperávamos um livro de crônica, você escreveu um livro de poemas. Nossa Senhora, fiquei frustrada demais. Eu era fazedora de poesia desde pequena, né? Desde a época das letrinhas. E aí, de repente, invertem e dizem que eu era cronista. Mas lancei 5 livros de poemas e depois eu já escrevia no Diário da Manhã o quê? Crônicas. Só que eu abri lá uma frechinha e coloquei, eu punha sempre um poeminha para arrematar lá, né, assim, disfarçadamente. Clássico de poemas. Exato. Então, e aí com isso eu fiquei 21 anos escrevendo crônicas. Foi, na verdade, o que me tornou conhecida. Não foram os livros. Porque livro não faz gente conhecido, não, né? Porque nós não temos nem distribuidores de livros, nós não temos... Não conta para eles, não. Não conta, senão eles não escrevem. Mas nós teremos, em breve. Agora tem internet, né? A internet resolveu tudo. Eita, aí, lá vem. Aí, então, esse negócio de internet aí, eu brigo, né? Porque eu quero um livro, eu não quero negócio de internet. Eu quero o livro, é que as pessoas peguem o livro e leiam o livro. Isso é que eu acho. Por isso que a gente gasta
uma nota, agora nem tanto por causa dos fundos, das leis, mas antigamente era uma nota para imprimir um livro, e eu acho que esse livro ele tem que sobreviver. Então, a crônica, eu me tornei, ganhei até prêmio como cronista, e pensava, aí de vez em quando alguém chegava para mim e dizia assim, oi Leda, diz que você escreve poesia. Aí, nossa, era para ficar bem dramático, uma punhalada no coração, né? Porque, como assim eu até escrevo poesia? Eu escrevo poesia, crônica. Quando eu comecei, eu disse, bom, me convidaram, eu vou. Mas, na verdade, eu sou charlatã. Eu não tenho nenhuma especialidade em crônica, eu não sou cronista, eu sou charlatã. Aí depois, quando eu ganhei o prêmio, eu pensei, ou não entenderam que eu sou charlatã, ou então eu devo estar bem na crônica mesmo, né? Aí, a partir de então, eu abandonei esse termo charlatã, não quis mais saber dele, não. E aí fiz vários livros de crônicas e contos. Eu tenho 8 livros de poemas, e 8 livros de crônicas e 2, a Fátima fala que é ensaio, não sei quem lá mais fala como ensaio, mas no ensaio eu sou realmente charlatã, eu não sou ensaísta. Inclusive, sabe? Você sempre fala que quem tem que definir é a crítica, né? E é o problema da crítica, é o problema da Fátima, né? Ela que define. Eu falo no conto e na crônica, não falo em ensaio, não, porque eu não me coloco como ensaísta. Mas na hora de catalogar o livro, puseram. E aí, os meus amigos resolvem dizer que são ensaios, né? O melhor ensaio que eu já li sobre Hugo de Carvalho Ramos, claro que o trabalho da Albertina, sobre o estudo são acadêmico, né? Mas ensaio, né, que não é o ensaio acadêmico, mas o ensaio literário, foi o seu. E é maravilhoso. E eu convido todo mundo para dizer que eu estou falando uma inverdade. O desafio. Volto com a relatora e acrescento uma coisa. O texto que a Leda escreveu sobre o irmão do Hugo também é uma preciosidade. De pesquisa e de recuperação histórica. E por falar nisso, eu aproveito para destacar a presença de Jales Mendonça, nosso querido amigo do Instituto Histórico e Geográfico. Presidente, né, do Instituto Histórico e Geográfico, está fazendo uma revolução na cultura de Goiás. Até, né, agradeço a presença. Cultura na gestão. Na gestão. Entrevistado no próximo sábado. Fantástico, imperdível. Bom, maravilha. Eu não vou contar para vocês que a Fátima é minha amiga, minha comadre, minha amiga, minha colega e minha confreira. E este aqui... Fala a verdade mesmo. E este aqui, meu amigo, meu incentivador e, quem sabe, futuramente meu confrade. Bom, eu falo que a melhor coisa é a gente ter amigo. Eu considero amizade, falo muito isso pro Bira. Bira e eu conversamos quase todo dia. E a gente tem uma harmonia, temos uma telepatia aí, que eu vou falar uma coisa pro Bira, o Bira, peguei o telefone para falar isso para você, e vice-versa. Aproveitando isso, assim, qual que você acha que é o peso que a crítica tem na produção literária? Você acha que uma determinada moda da crítica pode interferir na produção literária em si? Olha, eu não acho não, sabe? Porque, meu Deus, a minha comadre é crítica. Eu tenho, inclusive, dois poemas que eu falo sobre a crítica, sobre os críticos. Não, é claro que eu tenho o maior respeito pelos críticos, muito respeito. Eu acho que eles dão esse movimento, eles provocam polêmicas, porque muitas vezes a gente não concorda com o crítico, mas também não significa que nós tenhamos razão. Porque como a gente é o compositor, como você é que fez o texto, você talvez tenha a visão inteira. Pode parecer megalômano em acreditar que você é que está com a razão e tudo. Porque como eu considero a literatura, eu considero especialmente a poesia,
Eu acho que a poesia é emoção, ela é intuitiva, ela é subjetiva. Eu vou contra um monte de postulados que há por aí. Que inclusive será tema da continuidade Da dessa fala. continuidade. Então, eu acho assim, às vezes, o crítico, ele se esmera tanto, ele se aprofunda tanto, que ele acha coisas que a gente que escreveu não achou. Não significa que não seja verdade, a verdade dele. Mas aí eu acho que há um confronto. Eu tento achar aquilo que foi dito e não consigo achar. Então fica como algo inconcluso, né? Fica como algo inconcluso. Isso me faz lembrar o Ferreira Goulart, que estava uma vez na UFG, e eu estava presente a uma palestra dele, e estavam lá falando sobre um livro dele, de poemas, não me lembro qual livro. Aí, de repente, ele olhou assim e falou, acho que eu estou na sala errada, porque este livro não é o meu. Isso aí ficou gravado na minha cabeça, porque quer dizer, alguma coisa, não houve a harmonia, não houve uma coerência aí de alguma forma, né? Não houve isso aí. Porque para ele dizer, eu acho que não é o meu livro. E eu assisti a um filme, Ademir, que eu acho que é De Volta às Aulas, que se chama. Esse filme, o filho não queria mais ir para a faculdade, e o pai, era um filme americano, e o pai achou que era horrível aquilo no filho não ir. Ele queria que o filho fosse para a faculdade. Ele, então, resolveu fazer a faculdade junto com o filho. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Hã? Era o Rodney Dangerfield. E então, ele foi assistir, ele começou a frequentar a turma do filho. Ele se considerava velho, estava no meio de meninos, né, de jovens. Incluindo o Homem de Ferro. Então ele ficou, estava sempre se achando atrás, né? Mas tentando, fazendo de tudo, até que o professor de literatura marca um trabalho literário. Ele muito rico, aí marcou um trabalho literário e ele pensou, agora eu pego esses meninos, vou mostrar para eles, né? Aí o que ele fez? Ele descobriu onde morava o autor do livro. Parece que morava, faz muitos anos, eu ainda lecionava quando eu assistia esse filme, eu usava isso. Ele então, acho que era inglês o autor, né, dentro do filme, e ele pegou o avião e foi lá no autor e pediu ao autor que fizesse aquele trabalho para ele, o autor do livro. Aí explicou e tudo e tal, o autor achou até justo, né, porque o filho não estava querendo estudar, e foi. No dia, quando ficou pronto, ele foi buscar o livro, entregou ao professor e foi a nota mais baixa. Aí ele disse, como assim? Ele pensando, não podia falar, né? Como assim? Aí ele entrou em contato com o autor para saber. O autor falou, o seu professor não entendeu nada do livro. Era o professor, no caso, né? Não entendeu nada do livro. Então, isso me deixa assim, o crítico é importante, ele provoca essa polêmica, mas, muitas vezes, a gente não consegue entender o que o crítico falou. Eu tenho uma experiência, não vou dizer quem foi, porque não é nem daqui, que fez uma resenha sobre 2 poemas meus. 2 poemas que não tem nada de sexo, não tem nada de nada. É um poema de amor, mas que nem tem calor, assim, aquela labareda, não tem nada. Amorzinho morno, amorzinho frustrado, um negócio assim. E ele achou, nos 2 poemas eróticos. Ele conseguiu encontrar nas entrelinhas, na metáfora, até o órgão masculino, que eu metaforizei.
Eu fiquei tão furiosa que eu nunca publiquei essa resenha, porque na verdade não tem nada a ver. Então eu acho que há críticos e críticos, e aí não vou dar uma de comadre, mas a Fátima é uma crítica que ela olha a obra com muito acúrio, com muito esmero, e ela, até hoje eu não vi nada que ela falou da minha obra que não esteja lá, mas se eu achar eu vou falar para ela. Então, por causa dessa resenha, desses 2 poemas, eu fiz 2 poemas para o crítico. Um começa, não ponha cabresto no poema. E depois, pena que eu não trouxe o livro. E o outro, eu digo que o crítico mexeu tanto no poema que ele desfigurou o poema virou palhaço. Então é mais ou menos isso. Agora, isso é como eu estou dizendo, não são todos os críticos, lógico, né? Mas que a crítica é importante, eu sempre fui contra dizer que crítico é aquele que não dava conta de escrever e por isso ia criticar a obra do outro. Porque hoje, vários são os críticos que são escritores, não é? Vários são os críticos que são poetas, que são contistas, que são cronistas. Então, isso aí eu acho que já ficou para trás. Essa história de que o crítico é aquele que não deu conta de fazer o livro e ele critica o livro. Então, eu acho que isso aí era até fruto de ignorância, né, de falta de informação, mas que, às vezes, você fica assombrado com alguma coisa que você não achou. E eu acho interessante porque, muitas vezes, quando você lê a crítica e você fala, é engraçado isso aqui. É verdade, deve ter sido inconsciente, mas né? Então isso eu acho legal. Então aí eu acho que houve essa simbiose, né, entre o crítico e o autor. No momento em que você acha que aquilo você não percebeu, mas o crítico fez você perceber. Então, todo o meu respeito, todo o valor que eu dou à crítica literária, aos bons críticos, não aqueles que querem ser críticos, né? Como eu não quis ser ensaísta, mas fiz ensaio, então eu deixo, diz que eu fiz ensaio, então eu deixo isso aí à mercê da crítica, para dizer que não é e que não está bom, não é? Eu dei sorte pelo visto, né? Mas, se tivessem dito, eu aceitaria tranquilamente, porque a minha visão lá foi só de escritora, não foi uma visão de crítica, né? E então, ele pergunta e vocês viram, eu respondo e cadê o Odemir? Agora não repito nada, viu? Você perguntou, eu falei tudo, você viu tanta coisa que eu falei aqui. Não, eu estou gravando. Ixi, então danou. Ele é crítico, viu? Me preocupasse com se eu escrevo ensaio, conto ou crônica. Agora, não sei, né, Fátima? O ensaio, ele acho que só o fato de colocar lá alguns dados históricos ou alguma conceituação, isso não torna, não é? Não torna um ensaio, não, né? Bom, mas a prosa era, embora esteja aqui, mas a prosa era para terça que vem. Aí eu já falei um pouquinho de poesia, já falei em prosa. Tem problema. Aí quando chegar na semana que vem, nós fazemos tudo de novo. Aí nós voltamos, né? É que ele puxou, né, o tema, e aí eu, para falar da minha trajetória, eu tinha que chegar muito na poesia e depois passar, né, para a prosa, por causa lá da Folha de Goiás. Ainda, é só para terminar essa parte, lá na Folha de Goiás, lá no colégio, eu li uma vez numa revista, não me lembro se Manchete ou Cruzeiro, eu li lá um texto, assim, uma matéria assim, forte, empolgante mesmo, o drama íntimo de uma prostituta. Nossa, achei que negócio tão dramático, tão assim, né? Uma coisa, empolgante. Falei, vou escrever o drama íntimo de uma prostituta, lá no Colégio Santo Agostinho, a minha redação. Como o professor Geraldo deixava livre para mim o texto... Aí você deu golpe e escreveu sobre Santa Maria de Sica.
Aí eu então falei, vou escrever esse texto. Eu não sei se o título era esse lá no Manchete. Eu sei que o meu título foi O Drama Íntimo de uma Prostituta. Olha meu juízo, no Colégio Freira, em 1900 Tá bom, né? Em 1900 e final. Mentira, lá mesmo. Aí, fiz lá o drama íntimo de uma prostituta. E o professor Geraldo, ele era transgressor, ele era uma pessoa de uma cabeça aberta. As freiras falavam que ele era comunista, e todo comunista, para as freiras, era tudo gente que não prestava, assim. Não tinha lá compromissos morais muito, né, acentuados, religiosos. Não acreditava em Deus, comia criancinha lá na guerra, não sei o quê. Então, elas ainda tinham essa visão. Ainda tem gente até hoje que tem, viu? Esse dia meu marido falou para uma, não, professora, fica tranquila, comunista não come mais criancinha, não. Mas o comer era naquele sentido né? Não era esse outro sentido popular hoje, não. Então, aí, bom, falei, professor Geraldo, vou fazer esse título. E ele, em vez de, tinha menos juízo que eu, em vez de falar, não, Leda, não escreve esse título. Não escreve sobre isso. Ele falou, ótimo, então escreve. Lá fui eu, escrevi. E o professor Geraldo colocou lá, toda semana minha redação ia lá para o painel, né? Porque eu fazia redação bonitinha. E tal, o professor Geraldo, como sempre, foi lá e pôs. E a freira viu? Chamou o professor Geraldo, primeiro chamou o professor Geraldo, depois me chamou. Eu levei suspensão, chamou minha mãe, eu fiquei não sei quanto tempo sem a matinê, sem comer sonho de valsa, mas alguns outros castigos a minha mãe me impingiu. E fui suspensa lá no colégio, né? Isso que eu não contei para vocês, lá em Morris eu fui expulsa. Lá, eu fui interna. Eu morava aqui e fui interna no interior. O povo do interior é que vinha para cá. Porque em vez de pular o Cordinho, você pulou o Morrinho. O Oceano Atlântico. Aí, ó gente, mas não é nada demais, foi por causa de um namorado. Foi por causa de um namorado, uma paixão, sabe? Bom, então, o que acontece? Então, vai a crônica lá e me chamou. Aí, o que a freira queria saber? Onde eu vi aquilo para eu falar com tanta propriedade? Quer dizer, o mais normal seria o quê? Eu falar, eu li na revista e tal. Mas aí eu olhei, pensei, eu gostava muito de provocar, eu era muito provocativa. Aí eu pensei, falei, não conto. Aí ela disse, você está em más companhias? Não conto. Então eu vou chamar sua mãe para sua mãe falar. Forçar você a dizer onde é que você aprendeu. Porque isso é muito sério, muito grave. Chamou minha mãe, Leda, onde é que você viu isso? Falei, mãe, não conto. Eu já falei que não vou contar. Ah, são as más companhias. Aí tinha, olha, gente, lá quase em frente à minha casa, uma senhora com 3 filhas, era separada do marido. E nós éramos proibidas de brincar com essas meninas, porque a mãe era separada. Eu até fiz um conto, e eu levei o separado assim, que como era conto, eu era criança, e eu queria saber o que é mãe separada. Será que ela só tinha um pedaço? O outro pedaço não existia, né? E aí eu vou por aí. Então, nós não podíamos brincar com ela. Aí minha mãe descobriu na cabeça dela que eu estava em má companhia, eu estava na companhia das filhas da mulher. O que as filhas da mulher, mesmo que a mulher for, né? Porque naquela época, separava-se do marido, culpada era a mulher. Então, aquela mulher, né? Então, e aí não contei, levei suspensão, recebi castigo e não contei. E eu tinha lido não lembro se era no Cruzeiro ou na Manchete. Por causa disso, o professor Geraldo brigou lá com as presas e saiu do colégio. Aí o Goiano entrou, o professor Goiano, isso já era metade do 3º ano. Normal. Né? Eu tinha acho que 17, por aí. E aí
quando eu fiz isso, 17. Aí o professor Goiano é que entrou no lugar do professor Geraldo, porque aí a ficha dele, ele era comunista, estava desencaminhando as alunas, né, deixando a fazer uma coisa dessa, e o pior que vocês não sabem, eu pensei, ele vai corrigir tudo e eu vou publicar na Folha. Imagina eu publicar um texto desse, com um título desse na Folha de Goiás, uma adolescente. Então, mas aí a freira disse lá que eu canalizava a minha inteligência para coisa ruim, e que eu não ia dar nada na vida. É engraçado, né? Muitos anos depois eu fui homenageada lá como aluna, né? Eu nem lembro qual era o título da aluna, né? Eu, a professora Cassimiro, a professora Ângela Jungmann, todas fomos homenageadas como aquelas alunas que orgulham, né, o colégio por nós termos sido alunos. Mas eu cheguei a ficar na lista daquelas que não iam dar em nada, né? Pobre da minha mãe, dos meus pais, investiram tanto e não ia dar em nada. Então é isso. Então eu fui muito transgressora, eu fui uma adolescente que dei muito trabalho para minha mãe, dei muito trabalho para as freiras, mas... Leda, aproveitando, então, você acredita que a literatura tem que ser transgressora para mexer com as pessoas? Olha lá o Edival, ó. Nós falamos muito sobre isso. Não, é porque nós conversamos muito, né, Edival, sobre essa coisa de ser transgressora, de ter que estudar, procurar saber, adquirir conhecimentos para poder estragar tudo que você aprendeu e ir contra tudo. Eu não vejo assim, exatamente. Eu acho que transgredir, sim. Por exemplo, você pode transgredir semanticamente, linguisticamente, estilisticamente, você pode transgredir. Só o fato de nós usarmos, por exemplo, a gente aprendeu que não se inicia uma oração com pronome oblíquo. Na poesia, isso é a coisa mais comum, não é? Então, por quê? Porque ela depende de uma série de coisas, ela depende da musicalidade, né, a questão de aliteração, de cacófato, não é? Então, a gente transgride. E transgride também quando você quer fazer experimentos, não é? Fazer experimentos, embora a poesia laboratorial, eu chamo, é aquela que você fica inventando demais, e aí eu vejo a poesia como emoção. Ela é fruto da emoção. A inspiração, eu acho que ela é movida à emoção. Eu tiro por mim. Meus melhores poemas são, que já foram analisados aí por alguns críticos, são os mais tristes, os mais sofridos, quando eu estou, assim, em carne viva, são os meus melhores poemas. Não é? Então, essa história de poesia que parece que foi feita em laboratório, então você começa a querer inventar, você começa a buscar conceitos, buscar postulados e inserir na poesia. Aproveitando isso, Leda, o que você acha das formas... Ele não me dá sossego, vocês viram? Só pergunta fácil. Não, isso é fácil. O que você acha do uso hoje das formas fixas, tipo soneto, esse tipo de coisa? Pois é. Você acha que ainda tem lugar? Ou o verso livre ainda é Não. Olha, eu sou uma admiradora do soneto para ler. Aqui nós temos sonetistas fantásticos, tem que citar de novo o Edival. Ele tem sonetos belíssimos, né? Mas eu amo ler os sonetos do Edival. Porém, eu não amo escrever soneto. Eu acho que a poesia, ela conseguiu se libertar de grades, ela conseguiu se libertar de algemas, dos engradados. Eu acho que a poesia tem que ser livre, ela tem que ser solta, os versos
livres, brancos, que eu acho, eu gosto desse. Eu até, com ele como meu mestre, aprendi a fazer haikai. Eu sempre achei lindo o haikai para ler. Mas, quando eu fui fazer, eu fiquei com dó de mim e fiquei com dó dos haikais. Por quê? Porque eles têm que achar a palavra certa, que caiba no metro. Ele tem que rimar o primeiro com o terceiro. Ele tem que rimar o segundo verso, a segunda sílaba do segundo verso com a última, né, a sílaba poética. Aí, eu tive um exemplo, inclusive, quando ele estava me ensinando. Eu coloquei uma palavra que era a palavra que veio, que eu necessitava daquela palavra. O poema queria, o haikai queria, que é um poema, queria aquela palavra. Ela não cabia no metro. E o Edival me sugeriu trocar. Falei, mas não troco nem morta. Eu vou largar esse de lado e vou fazer outro. E encaixar essa palavra em outro lugar. Porque não é essa, Edival, a palavra que eu estou querendo. Não é essa não me serve. Ela não foi isso que surgiu, que a minha emoção mandou que eu fizesse, né? Então, Ademir, o soneto, o haikai, a trova, agora mesmo eu fiz 16 trovas a pedido, mas sempre assim, com pena de mim demais. E assim, até um pouco revoltada, pensando, Leda, se você não gosta, por que você está fazendo? Mas o problema é você ser desafiado, né? E não sei também, quando eu lecionava, eu tinha obrigação de ensinar, não é? Eu tinha obrigação de ensinar o que é um soneto, o que é uma trova. Haikai, não me lembro, viu? Não me lembro de haikai. Mas trova, cordel. Cordel era en passant, né? Trova também. Mas o soneto e todos as formas, né, de expressão poética metrificadas e rimadas. Né? Falando um pouco de cordel. Cordel tem uma tradição aqui em Goiás, muito em Brasília, né? Os candangos, aquela coisa toda tal. Em Goiás também tem alguns cordéis importantes aqui. Só que o cordel sempre ficou naquele limbo, naquele meio do caminho entre a cultura popular e a cultura erudita. Como você enxerga a coisa do cordel? Porque de um lado você tem os repentistas de feira, o pessoal que pendura ali, né? Veio daí, né? Na verdade, o nome e tal. E até hoje ele tem que ser assim, sim, tem que ficar pendurado. E você tem o Patativo da Série, que ao mesmo tempo que é uma figura popular, mas ele claramente é um gênio da forma, do método, mas você tem também o Ferreira Goulart, que se apropria da forma do cordel para fazer uma coisa diferente, inclusive até com aspecto político e tal. Mas como você enxerga a questão do cordel? Olha, o cordel, ele tem a tradição forte mesmo no Nordeste, né? E eu eu sempre, vou confessar para vocês, eu sempre eu sempre torci o nariz para o cordel. Por quê? Porque todos os cordéis, durante um bom tempo, eles eram cordéis pobres, de rimas pobres e, certamente, um complexo de elite, né? E eu, então, tinha um certo preconceito com cordel. Eu achava que não sabia escrever um bom poema, escrevia um cordel. E eu acabei, quando o Paulo Nunes Batista, que além de cordelista, poeta dos bons, o Paulo entrou na academia, incentivado pelo Gilberto Mendonça Teles e Zé Mendonça, que referendou. O Paulo foi visto por muitos de nariz torcido. E aí, ele, para marcar a presença dele como cordelista, ele fez o discurso de posse dele todo em cordel. Todo o discurso dele foi feito em cordel. Aí você vê a diferença. O cordel do Paulo Nunes é um cordel, uma linguagem rica, rimas ricas,
podemos chamá-lo de cordel culto, né? E tenho hoje um exemplo também, o José Walter, ele é de Brumado, na Bahia, ele é irmão do Moraes Moreira, que Deus o tenha, né? Nossa, tanto Deus o tenha hoje aqui, esses mortos, vira a espiritualidade está por aqui. Então, irmão do Moraes Moreira, ele me manda um cordel um dia. Aliás, eu fiz o panegírico do Dr. Mário Zé Leite, nosso confrade, e que é de Brumado. A família do Dr. Mário mandou o meu panegírico prosa, né, para Brumado, lá para a prefeitura, para não sei onde. Esse texto chegou até o José Walter. E o José Walter entrou em contato com a família para quem queria o meu contato, porque ele queria fazer um panegírico aliás, ele queria contar a história do Dr. Mário com base no meu panegírico, queria contar em cordel. E ele entrou em contato comigo, quando ele falou isso, mas me deu um desânimo. Falei, nossa, eu trabalhei tanto esse texto e tudo, agora o texto vai inspirar um cordel. Olha, que ignorância, né? Reconheço. Aí, autorizei, né? E ele me manda o cordel, que eu fiquei impressionada. Olhei lá e falei, eu jamais daria conta de fazer um cordel com tanto esmero, uma coisa, um cordel bonito, e contou a vida do Dr. Mário todinha, mas de uma forma elegante, de uma forma culta, com rimas ricas. E aí pensei, será que ele está inovando, né? E o cordel está dando uma outra roupagem para que o cordel ocupe um espaço bom, né? E aí fiquei encantada com o cordel. Aí ele manda para mim um e-mail e me diz, Leda, você faria o Aí ia ser um livro, né? O cordel todinho era um livro. Você faria o prefácio desse cordel para mim? Aí eu fiquei com dor de cabeça. Fiquei com dor de cabeça e pensei, meu Deus do céu, eu que tanto falo, né, que não gosto de cordel, embora o Paulo Nunes já tivesse assim, dado uma lapidada nisso, mas mesmo assim eu ia para o Araguaia, por exemplo, e fazia o jornalzinho diário lá da nossa turma, lá da nossa casa. E aí eu falava assim, eu vou fazer aqui em cordel. Só que cordel coisa nenhuma, porque eu não seguia nada, só fazia rimado. Mas falava, vou fazer em cordel. Aí pensei, meu Deus do céu, e agora, hein? Aí ele mandou para mim, né? Ele já havia mandado. Aí eu falei, Leda, vai lá e faz, né? Agora faz direito. E fiz o cordel. Você viu tanto que o prefácio fez sucesso? Então, ele mandou para mim um tanto de comentário, né? Eu fiquei também orgulhosa de mim, de ter rompido com aquilo, né? Porque é ignorância mesmo. Então, falta de conhecimento cordelístico, né? Indo um pouquinho além disso, por exemplo, puxando para a música, para dar um exemplo, eu acho que a melodia mais bonita do cancioneiro popular brasileiro, de modo geral, na minha opinião, é Cuitelinho. Eu acho lindíssimo. E é popular. Não tem autoria, enfim, autor anônimo e tal. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Então, você acha que estamos aqui na oficina de escrita criativa, tem várias pessoas que com certeza têm suas referências de região e tudo mais, mas são todos escritores que estão estudando e tudo mais. Então, você acha que é possível fazer mais ou menos o que, digamos, Tchaikovsky fazia, que ele pegava um ritmo popular russo, ou então mesmo o Villa-Lobos fazia muito isso no Brasil também, e dava uma roupagem erudita, e isso o separava daquele que fazia o artesanato, digamos, literário, daquele que faz a arte literária? Eu acho que aí era uma forma até de, não sei se, já vou dar uma de crítica, de querer adivinhar o que o outro... Está no terreno da Fátima. Eu acho que aí era talvez uma forma até de elitizar o popular, para chamar a atenção para ele, né? Eu penso assim. Então, eu tinha uma fita cassete de músicas sertanejas, mas músicas de raiz, tocadas no violino e no piano.
A coisa mais linda, linda. Eu até então não gostava de música sertaneja, como não gosto ainda. Eu gosto das de raiz. Até nós falamos isso aquele dia no carro. Eu gosto das músicas de raiz. Essa sertaneja universitária e essas outras aí, do não sei quem com não sei quem, fulano com cicrano, dessas aí eu não gosto. Então, eu acho que foi uma forma de buscar dar um status e, ao mesmo tempo, unindo, né, o popular com o clássico, com o erudito, de agradar a gregos e troianos, chamar a atenção para aqueles que não gostam. Você já viu o Tico-Tico no Fubá? Tocado por um violinista famosíssimo, que o teatro, já esqueci, ó. Gente, eu tive Covid, viu? Diz que a gente fica esquecendo. É isso, não estou lembrando. Então, mas tive mesmo, viu? Não foi? Foi. Então, junto com H3N2, eu acho que H3N2, junto com o Covid, pior ainda a questão do esquecimento. Então, lindíssimo, lindíssimo. Aí depois falaram, gente, mas olha, como é que pode, como é que deu conta de pegar Tico-Tico no Fubá e colocar num concerto, era um concerto, a orquestra e ele fazendo o solo, né, no violino. Então, o Ademir, eu acho que a música sertaneja continua com os dois pés atrás, as duas mãos, a cabeça e o nariz torcido. Agora, as de raiz não. Então, eu acho que essa composição, eu vejo só sob esse prisma, de que, na verdade, junta-se o útil ao agradável e vai ficar uma coisa boa, né? E vai chamar atenção, vai chamar a atenção daqueles que gostam, apesar de que quando eu coloquei minha fita cassete com as músicas sertanejas, Menino da Porteira, Açul Preto, não lembro mais, Asa Branca, que é o hino e tal, muita gente disse, estragou a música popular, estragou a música sertaneja, colocando em violino e em piano. É outra leitura. Outra leitura. Você separou várias opiniões de poetas sobre poesia. Sim, Você pode colocar aqui. Você fica me fazendo pergunta demais, né? Assim, difíceis, por sinal. Eu combinei com ele para fazer só facinha. Vocês viram tanto de pergunta difícil que ele fez? Inclusive de coisas que eu não tenho intimidade, porque eu tinha um pé atrás, ele resolveu. Vou sair daqui, amante do cordel, o haikai eu sou mesmo. Eu faço os haikais bom, não faço, Edivaldo? Olha, já tá beleza, 100%. De vez em quando eu mostro para ele e falo assim, Edivaldo, tá perfeito, né? Um cavalheiro querer diz assim, está ótimo. Se não fosse... Aqui. Aí eu falo, tá troncho, tá cambeta, o verso? Ele fala, não está. Aí, aquilo que eu falo, aí lá vou eu arrumar a palavra para dar um jeito naquilo. Geralmente eu ponho um artigo, ponho alguma coisa assim, para não ter que mexer na palavra. Então vamos lá. E hoje é dia de poesia. Hoje é dia de poesia. E prosa também, né? Prosa Tem semana que vem. de prosa. Exatamente. Eita, semana que vem eu vou ler um texto meu. Está no momento certinho, vocês vão gostar. Maravilha. Inclusive tem vários trechos de poetas. Podemos depois convidar o pessoal para ler. Né? Uhum. Mas então. E aqui ó, eu trouxe que nós vamos falar sobre 2 poemas meus. Isso aí eu nem ia falar, viu, gente? Sou poema meu, não. Mas, atendendo a pedidos. Isso. Aí não vai, eu achei que. Falei, será que vai muita gente? O povo hoje está querendo ver online. Aí imprimi 10. Aí, fica aí. Sim, tem aqui também, né? Olha aqui, o que Oswaldo Andrade diz? Aprendi com meu filho de 10 anos que poesia é o descobrimento das coisas que nunca vira antes. Então, é a questão da descoberta, da busca, né? De você querer se interagir com
o desconhecido, que você está sempre buscando, né? Ele era bonito, hein, gente? Era mesmo. Boquinha dele. Ó, ó, o que ela olha um pouquinho, viu? Foi no ponto. A poesia existe porque a vida não basta. Olha que coisa mais Isso é linda, lindo demais. não é? A poesia existe porque a vida não basta. E o que é poesia? Na verdade, poesia é vida, não é? Ela é vida, ela tem movimento. A poesia tem movimento, a vida tem movimento, ela é vida. E essa vida engloba uma série de intrincados, de muita coisa. Depois nós vamos falar. O material do poeta é a vida. Eu acho que ele que copiou de mim, porque eu já há muito tempo, desde pequenininho, eu já pensava assim. E só a vida, com tudo que ela tem de sórdido e sublime, seu instrumento é a palavra. Então, muito tempo gastou-se com a ideia de que poesia era coisa de mulher, poesia é coisa... os poetas escrevem sobre mar de rosas, a vida é linda, o amor é lindo. Era uma ignorância parecida com a minha em relação ao cordel, né? Por quê? Porque basta olhar para trás. Outro dia eu falei isso lá no liceu, né, Ademir, que como é que Castro Alves combateu a escravatura? Foi com poesia. O pobre lá do Garcia Lorca, poesia. Ferreira Goulart, com poesia. Chico Buarque, né? O poeta, né, da música. E Caetano, todos esses combateram alguma coisa, protestaram com a poesia. Não significa que eles não falassem de amor, que nós não vamos falar de amor, que não vai aparecer o amor no mar de rosas. O amor é você ficar no mundo da lua, no mundo das nuvens. Quando eu fui editar o meu primeiro livro lá na Líder, eu inventei de colocar uns versos assim. Na verdade, eu não sabia por que eu estava fazendo, não, mas achei bonitinho, certo, né? Fiz lá de um jeito lá que não ficava tudo certinho. Quando eu cheguei, estava tudo lá daquele jeito. Aí eu falei, mas como vocês colocaram? Vocês não viram aqui? Mas a senhora acha que fica melhor? Você acha que fica melhor? Eu falei, se eu não achasse, eu não teria feito. Aí ele saiu e disse lá para o outro, nossa, gente, lidar com esse povo é fogo, esse povo tudo é doido, vive no mundo da lua. Nunca me esqueço disso, em plena Líder, os funcionários lá, né? Falando, por quê? Por conta disso. Então, a poesia é tudo, a poesia é vida, a poesia é amor, a poesia é dor, a poesia é traição, a poesia é amizade, a poesia é um cisco que está no chão, que alguém passou, nem viu o cisco, eu passei, vi e fiz um poema. Falando de amizade, olha quem está aí. Falando de amizade, olha quem está aí. A poesia ao mesmo tempo, que é vida, eu também acho que ele que copiou de mim. Da vida, mata e liberta o eu poético do poeta e de quem lê suas poesias. Olha que verdade também, né? Olha que verdade. Então, eu estou bem referendada, estou bem apoiada, quando eu falo que poesia é vida, poesia é emoção, não adianta os teóricos dizerem que é isso, que é aquilo, é transpiração, é não sei o que, é transpiração mesmo, porque quando você está muito emocionado, você até sua e transpira, não é? Então, é transpiração, é suor, é sangue, é riso, é alegria, é dor, é morte, é vida, só que a morte dentro da vida, porque poesia é vida, e morte não tem movimento, e vida tem movimento. Então, a poesia é vida. E eu fiquei tão contente quando eu vi isso aí. Aqui é que eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Eu vi a entrevista da Hilda, era uma entrevista grande. E então, falando, né, que o João Cabral de Melo Neto, Fatinha não briga comigo, não. A Fatinha. Há um chão, o poema arte, as imagens, boia. E esse itinerário, ele me veio uma frase que eu até coloquei no meu cabeçalho ali do
Sim. Parabéns. Muito bem. Ela é sim. Ela é um oásis e às vezes ela é um despenhadeiro também, né? É um deserto, mas ela também, ela é um oásis, né? E então, você percebeu que plumas, asas de, como é que é? Asas de plumas. Do Asas de pássaro. plumas, isso. Eu tenho Do outro- pássaro estrangulado, alguma coisa, né? Devorando o silêncio de aço. Olha só. Asas Sim, de plumas e aço, né? Silêncio de aço. Plumas e aço, né? Já há aí esse é mais um paradoxo do que uma antítese, né? Agora, mas eu quero lá na asas de plumas, asas de pluma, cadê? Pelo silêncio de Não, aço. que- O primeiro conjunto de estrofes. O primeiro poema. Ser poema. Ah, tá, deixa eu pegar aqui. Porque eu quero chamar a Eu atenção. gostaria de destacar aqui a presença do presidente, tá? O senhor Valteri. Ele passou aqui, já mandei até beijinho para ele, Isso. para a Dila. Eles estão sempre prestigiando, meu filho. Eu vou te contar, eu tenho uns amigos que. Tá. Olha lá, ó. Seu poeta é buscar no livro o que sobrou do pássaro esmagado por asas de plumas. Quer dizer, veja bem aí, plumas e esmagado. As plumas do esmagado. Não dá para explicar, né? Sim, é uma metáfora, mas e aí? E aí? Eu vou perguntar para você agora. Não, nós podemos pensar em diversas questões. Olha só, vamos ver. Tem que ser do começo. Não. Ser poeta é levar a alma para o banho de sol e dar-lhe a noite. Aqui nós temos uma inversão, né? Porque está levando para o sol e está dando a noite. O que nós podemos pensar disso? Às vezes a pessoa está em um ambiente claro, né? Mas internamente, né? Lá não dialoga com o seu ambiente externo e tudo mais. Mas olha aqui. Seu poeta é levar a alma para o banho do sol. Tá, levou. Também, tá aí implícito, dar-me a noite e com ela traspassar sombras. Isso, eu acho que eu posso Então, não houve aí uma antítese, não houve um paradoxo, não é? São dois movimentos. Sim, mas ali você fala ali, ó. Ser poeta é buscar no limbo, que é a emoção triste que você fala, o que sobrou do pássaro, esmagado por asas de pluma, devorado pelo silêncio do aço. Aí você já explicou. Exatamente. Expliquei? Então, neste caso aí, o banho de sol é dado pela noite. o que tenha sobrado do pássaro. Pois é. As lembranças, Mas o passados. pássaro ser isso esmagado, eu o pássaro ser esmagado por asas de plumas, Então, o pássaro vai Então o desafio é esse, né? Sim. E por que não? Mas é por causa da e emoção. por que sim? Esse porque não tem explicação. E por que sim? Isso é sentimento. Sentimento não se explica, isso é a poesia. Poesia não se explica, para começo de conversa, né? Precisa querer Mas, explicação. como a poesia é uma expressão, né, de sentimentos, de tudo, a gente entra nela e tenta escarafuchar-lhe as profundezas, a superfície, não é? Eu tenho um poema que se chama A Superfície do Poço. Neste poema eu digo que a superfície é mais funda do que o fundo do poço. Eu fiz esse poema quando a Dineia, que era artista plástica, pulou lá do edifício, Sim. do edifício Bemose. Eu fiquei, Estava lá no Patrocínio. Ave Maria, eu fiquei traumatizada porque eu havia conversado com a Dineia na noite anterior, né, falando sobre uma capa de livro. E fiquei imaginando a Dineia lá no topo do Bemose, já com a disposição de pular de lá. Então,
para mim ficou assim. Aquilo é a superfície e ela ia para o fosso. Então, o que acontece? Eu acho que é muito mais dolorido, muito mais impactante, muito mais sofrido. Você está prestes a fazer uma coisa dessa, né? Que você está... Por quê? Você está angustiado, você está desesperado. Depois que você cai, acabou. Acabou. Pulou, acabou tudo. Então, isso dói menos do que aquilo que estava E é acontecendo. isso que são as asas de plumas? Não, é porque eu lembrei Não, mesmo. o osso, mas por exemplo, mas trazendo para Ah, isso. tá. Porque, por exemplo, esse pássaro ele poderia usar essas asas para voar. Né? Então, talvez uma opção por não usar as asas fez com que ele fosse esmagado. E aí? Ou talvez também seja que essas asas de pluma que esmagam são Fala aí, o lugar Geraldo. que faltou Então não dá para falar. Não, já ela tá para certinho, transbordar, você né? colocou. Porque às vezes você já está naquele seu limite, né? E uma coisinha. E aí, já- Dival? Eu acho que esse seu poema, ele joga assim, uma porção de emoções, e algumas inclusive paradoxais às outras, de forma a que o leitor possa buscar assim, uma emoção em choque com outra e possa buscar uma terceira emoção. Quer dizer, você está dando uma oportunidade para o leitor buscar a emoção dele. Você não está querendo Exatamente. passar uma receita, É. dizer isso ou dizer aquilo. Não é uma mensagem que está passando. Você está dando elementos para a pessoa. Eu estou provocando ele achar. Você está dando elementos É. para o leitor achar a sua própria sensação de Sua poesia. própria sensação da Não é poesia. uma mensagem bonitinha de um conselho, receita de bolo que você deve fazer. Não é isso. Poesia, pelo menos essa aí não é isso. Né? É Eu estou verdade. querendo dizer que se você fizer uma poesia de receitinha, não é poesia. É poesia também, mas só que é um outro nível. Você vai atingir um outro nível das sensações das pessoas, um outro nível psicológico. Esse aí está dando os elementos para a pessoa buscar a sua poesia. Ela não é uma poesia, ela é o elementos para você encontrar a sua própria poesia. É verdade. É isso mesmo. Poesia eu acho que é o livro mais fácil de ler. Porque você tá... Eu acho que é o livro mais difícil de ler. Não, é mais fácil. Porque você está com ele na mão, Nossa. você lê duas, três poesias e põe ali. Você vai fazer alguma coisa, então você volta para ler outras. Leda, posso É falar? muito simplista, muito Poesia simplista. seja Posso falar lá, Leda, aquelas alguma pessoas coisa? da multidão que passam Sim. e você percebe, né? É. Quando eu trabalhar, dar aulas sobre poesia, teoria do texto poético, a primeira coisa que eu falo é que poesia não diz. Poesia é. Então, ela não diz nada, ela é arte. E aí, o ser arte, tudo bem. No seu ser arte, pode até exprimir o que todos falaram aqui. Inclusive o nosso querido Edival, né? Desse poema, ele é vida. Ele é vida com todas esses nossos sentimentos, nuances, contradições, dores, vida, morte, tudo isso. Ele é. Pois é, mas essa história aí, o poema não diz. Não diz. Ele é obra de arte, Leda. Sim, O que uma obra de arte diz, ela não diz nada. Ela é arte. E aí um chega, pode ver uma coisa, outro vê outra. Isso que é interessante. sim. Porque, inclusive, depois que você... Pois é. Até o Chico Buarque, quando ele lançou o livro... não me lembro qual foi. Foi o primeiro livro dele. Estorvo. Estorvo, acho que foi o Estorvo É, o o primeiro. Estorvo. E ele falou assim, a nossa arte, quando ela sai, ela não é nossa mais, sabe? Ela é dos outros. É como se fosse uma filha prostituta, sabe? Então você nem pode dar opinião. Eu pensei, aquela história do Ferreira Goulart, claro que o poeta vai dizer isso, né? Até porque não precisa de saber o que diz ou deixa de dizer. Ótimo que alguém diz o indizível, que ele não quis
exprimiu, o inexprimível, porque pelo menos é arte. Porque se alguém falar só o que ele achava, aí não era arte. Sim, mas eu penso assim, que a arte, seja a música, ela diz. Agora, cada um interpreta aquilo que ela quis dizer, não significa que é o que você entendeu, o que eu entendi, o que ele entendeu. Mas eu acho que ela eu não sei se a palavra talvez diz. não seja disso, porque é uma voz inaudível, né? Então, Porque ela tem coisa voz, que eu gosto a muito poesia é tem A voz. voz, ela Poesia tem tem lágrimas, ela tem vida, ela não diz nada e ela diz tudo. Sim, ela é inaudível. Eu gosto E ao mesmo muito tempo você escuta da com uma Mona Lisa, eu gosto dessa ideia do Mona Lisa. Porque você olha, O sorriso até dela, né? pesquisa, você fala assim, ah, é grande, ela é pequena. E ela olha para você, né, no seu estranhamento, né, seu espanto, uai, mas não é grande, é pequena. E ela fala assim, eu sou apenas uma obra de arte. E você sai de lá arrepiado e doido para voltar, né? O Júlio tá louco para voltar em Paris agora, para ver de novo a Mona Lisa, só para ela dizer de novo, eu sou obra de arte. Ou escrever embaixo, não é um cachimbo. Cultural. Em Goiás tem uma lenda, não é boto nem saci, é um ser de rara senda, é o livro dela, o livro As Sendas, lá, o primeiro livro. É um ser de rara senda, que veio lá de Urandi, sendo uma boa baiana, mas que se tornou goiana para ser uma lenda aqui. É um ser de fina seda, de fogo no coração, poesia em labareda, quer no muro ou na canção, ela está em toda parte. A todos leva a sua arte e entusiasmo como missão. Foi atropelada lá e veio tratar aqui, já trazendo o beabá, a semente do devir, para fazer semeadura de refinada cultura na capital do biquinho. Uma mulher de coragem, de força e desenvoltura, novas cores na paisagem, aplicando outra textura, lenda selva de Alencar, lenda selva de lendar, lenda da nossa cultura. É seu ano cultural, um evento com vigor, é da nossa casa o sal, o pólen da nova flor. A Academia das Letras passou a ser a de Leda, a lenda em pleno fragor. Muito bem. Pois é, e ele me mandou e eu até chorei. Desse, e ele vai para o meu livro, eu vou reunir meus 8 livros num compêndio só, e o cordel vai abrir o meu livro. É muito E agora vejam, olha o nível do cordel. Maravilhoso. Não é? Olha o nível do cordel.